é adquirido pelo município, que é de grande relevância, a nossa beneficência portuguesa. E lá abrigará o nosso Museu de História. Então, nós estamos falando de 5 equipamentos numa gestão que tem mudado a cara da cultura da nossa cidade. Agradecer o Marcelo Monzani, hoje aqui, que é o curador dessa exposição que agora vamos visitar, que vai ficar aberta ao público até o próximo outubro, e dizer que é uma honra. Além de ser diretor do Museu Federal Lazar Segall, é olimpiense. E de pronto aceitou o nosso convite para estar aqui e trazer essa tão significativa exposição. E temos certeza, Marcelo, que muito vamos aprender, porque essa gestão acredita na arte como promovedora de mudança social. É um equipamento que, através da educação não formal, quer transformar o olhar crítico, o olhar distinto, o olhar das pessoas que gostam de arte e que querem cada vez mais se informar através da arte. Então, nosso muito obrigado a você, muito obrigado ao prefeito e a todos, e logo conheceremos essa tão especial exposição aqui. Obrigada. Para marcar a abertura oficial da mostra Lazar Segall, Imagens do Brasil, queremos agradecer a presença e convidar o curador Marcelo Monzani, olimpiense, que nos orgulha muito, diretor do Museu Lazar Segall em São Paulo, para o uso da palavra. Boa tarde a todos. Queria agradecer inicialmente um agradecimento especial ao prefeito Fernando Cunha e à secretária Priscila Forrest pela iniciativa e oportunidade de trazer um grande artista para a cidade de Olímpia. Também agradecer a Rosiane Nunes, museóloga, toda a equipe da prefeitura que colaborou e ajudou na produção dessa exposição, bem como a equipe aqui da Estação Cultural. Cumprindo a missão de preservar, estudar e divulgar a obra do artista, o Museu Lazar Segall apresenta a exposição Imagens do Brasil, que traz o olhar de um artista múltiplo, atento e sensível, diante de uma nova realidade social, cultural e pessoal que ele teve a partir do momento que ele chega ao Brasil em 1923. Para aqueles que conhecem o artista, vai ser uma oportunidade única de revisitar e rever as obras. Para quem não conhece, eu termino a minha fala citando um grande ensaísta e poeta mexicano que se utilizou para intitular as suas obras completas sobre artes plásticas, o Otávio Paz. Ele se utilizou de um poeta, um grande poeta espanhol, o Góngora, que diz que ver é um privilégio. Ver coisas nunca vistas, no caso as obras de arte, é um privilégio maior. Então eu, com muita alegria, agradeço a todos a presença e espero que vocês possam aproveitar esse momento tão especial. Muito obrigado. Agradecemos a presença do prefeito de Olímpia, Fernando Augusto Cunha, e o convidamos para o uso da palavra e declarar aberta a nova mostra da ECO. Bom, pessoal, boa tarde a todos, muito bem-vindos. Quero agradecer a Guegué, em nome dela, toda a equipe, com a Rosiane, que vem fomentando esse trabalho na área da cultura e, por consequência, do turismo da nossa cidade. Agradecer ao Marcelo por nos trazer, primeiro, a oferta para mostrar essa mostra e agora ser o curador e nos presentear com essa mostra do Lazar Segall. Quero agradecer a imprensa e a vocês todos, visitantes, ao Indian,
e dizer a vocês que a gente vem repaginando a cidade, né? Então, Olímpia tem, por exemplo, nesse prédio aqui, uma mostra autêntica de uma época pujante da economia, onde era a vocação cafeeira da cidade. Hoje, a pujança econômica e, por consequência, social é atividade turística. Entendeu? Hoje a pujança está no turismo, mais de 50% do PIB econômico do município está no turismo, e por isso essa repaginação da cidade, essa mutação daquela cidade do agronegócio, que passou depois do café, passou pela laranja, pela cana, para uma cidade turística, né? Ao contrário de outros destinos que vocês conhecem, como Campos do Jordão, Gramado, que tem talvez 100 anos aí de gerações e gerações. Olímpia é recém-chegada. Mas nessa repaginação a gente tem um olho para os grandes empreendimentos, né, de apoiar, estimular a iniciativa privada, os grandes resorts, os parques, e tem um olho para a cidade, né? Não sei se vocês já observaram, mas há uma certa segregação. Quer dizer, o grande capital, ele não tem agredido a cidade, ele não tem invadido a cidade, para a gente preservar o máximo possível os moldes com que a população daqui vive, e ofertar para o visitante o conhecimento, a experiência do que é uma cidade do interior, né? Só que essa cidade do interior, a gente tem procurado identificar questões potenciais para serem mostradas ao nosso visitante, e aqui está um dos exemplos. Então a Guegué falou do Museu do Folclore, que a gente já vem trabalhando, o prédio está adiantado, tem um projeto expositivo da Fundação Roberto Marinho. O museu, a temática religiosa, junto à praça, que está sendo reformulada, que foi transformada num santuário, a igreja, e um museu da diversidade religiosa. E aqui a gente pensa na temática da cultura, né? Isso foi pensado assim, né? E nós temos obras complementares, mas vocês vão ver aqui uma pinacoteca com 3 grandes salões, que já está à disposição do visitante e do olimpiense. E vocês que são do ramo do turismo, muitas vezes existe esse conflito da população local com o turista. Então, em Veneza tem esse conflito sério hoje, Barcelona tem esse conflito sério, e aqui também tem um pouco disso. Mas o que eu digo para a população é que o turista vem aqui para ser feliz, né? Em média 4 dias, e a gente tem que entregar o produto para ele. E se a gente está entregando esse produto, o cidadão olimpiense vai ter esse produto o ano inteiro para ser feliz. Com isso a gente tenta demonstrar para a população que o turista é muito bem-vindo, e o turista enriquece a vida econômica e social da cidade, né? Então está aqui uma pinacoteca como essa, para uma cidade do nosso porte, ficaria às moscas se não fosse o nosso visitante. Então, por isso que a gente tem trabalhado com esses planos, né? E com essa tematização, com a ideia religiosa, cultural, a temática do folclore e a temática história, em outro ponto da cidade. E aqui nós tivemos a felicidade de inaugurar a primeira mostra nesse salão, que foi do Flávio Carvalho, uma mostra também maravilhosa, que ficou aí até cerca de um mês atrás, e agora uma nova mostra que eu também vou conhecer, estou curioso, né? E os outros salões que a gente também... Isso foi até uma sugestão do Ricardo Otac, quando a gente estava concebendo como operacionalizar a ECO. Eu com a Guegué estivemos lá com o Ricardo Otac, né, lá no Instituto Otac, e o Ricardo falou: olha, não faça uma coisa rígida, sabe? De tempos em tempos vocês vão trocando
as mostras, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, estamos praticando, e hoje teremos mais uma abertura aí que seguramente é uma contribuição de um ilustre olimpiense que está lá em São Paulo, mas que traz a sua contribuição, e a ECO é um pouco disso também, né? A arte é isso, né? Bem, as oportunidades vão surgindo e a arte o que tiver tem que ser mostrado, né? Não tem censura, não tem filtro, mas aqui nós vamos ter uma de maior qualidade, tenho certeza, né? Por isso eu renovo aqui os meus agradecimentos e oficialmente então declaro aberta, porque todos nós estamos curiosos para ver a mostra. Muito obrigado. Oficialmente aberta a nova mostra, convidamos o curador Marcelo Monzani para conduzir os presentes em uma breve visita guiada para a nova exposição. Ao final, os visitantes poderão apreciar ainda uma apresentação do Grupo Parafolclórico de Olímpia, Frutos da Terra, representando a identidade cultural de Olímpia, que é oficialmente a capital nacional do folclore. Um excelente final de semana a todos. Me leva contigo, Dindi. Fica, Dindi. Olha, Dindi. E as águas desse rio, onde vão? Boa tarde a todos novamente. Estou muito feliz de estar aqui. É um prazer ter essa oportunidade de vir à Olímpia fazendo a exposição, e numa outra situação eu sempre visitando como filho dessa terra, que eu sempre adorei e adoro vir aqui. Então para mim é estou muito feliz com isso. Eu acho importante, inicialmente, apenas contextualizar um pouco essas obras dentro da produção do artista. Digo isso por quê? Porque o Segal ele é um artista lituano-russo porque ele mesmo se considerava um russo de nascimento, porque no período que ele nasceu, a Lituânia estava sob o domínio da Rússia, do czar russo. E muito jovem ele inicia os primeiros estudos dele, mas a Lituânia naquele momento, vocês imaginam que não tinha condições para que ele pudesse se aperfeiçoar e se formar como artista. Ele vivia numa comunidade judia. A Lituânia nesse momento, a Vilnius, era considerada a Jerusalém do Norte. Por quê? Porque haviam nesse período de 1889 mais de 120 mil judeus vivendo em guetos. E eram guetos onde a cultura e o estudo do judaísmo era muito forte. E ele se formou em Yiddish, em russo, e vendo o pai, que era um escriba da Torá, ele escrevia a Torá, e foi ali o primeiro impacto dele. É importante também ressaltar que os artistas judeus, só a partir da segunda metade do século XIX, eram proibidos pela ortodoxia judia de representar figuras humanas, por exemplo, ou peixes, ou qualquer coisa que vinham da natureza, por conta da sua própria estrutura religiosa. E os artistas judeus, pouco a pouco, foram se livrando dessa máxima e se libertando, na verdade. A partir de então ele vai para a Alemanha, em 1906, ele vai para Berlim,
e inicia os seus estudos na Academia de Berlim. Fica por lá durante 2 anos, rompe com a academia, porque alguns preceitos ele já não concordava, mas vai para Dresden e também entra na academia. A partir desse momento, ele já toma contato com vários artistas da vanguarda europeia, principalmente o expressionismo alemão, que já estava formado em Dresden em 1905 por um grupo chamado Die Brücke, a ponte, formado por 4 estudantes de arquitetura, que romperam com todas as normas e regras das academias europeias. No entanto, o Segal tem vários críticos que costumam dizer que ele é um clássico moderno. Por quê? Porque ele se mantém dentro de um mesmo método, até observar com calma o que está acontecendo. Inclusive, em 1913, ele veio pela primeira vez ao Brasil, porque já existiam 3 irmãos dele, uma irmã que já tinha se casado com os Fabins, que era a da Lituânia, que ela veio para São Paulo, e 2 irmãos que viviam em Campinas. Então, ele veio em 13, financiado por um senador chamado Fritz Wagner, e expõe em São Paulo e expõe em Campinas, no Centro de Ciências e Artes. Inclusive deixando uma obra muito importante lá. Lá em Campinas tem um trabalho dele que é bastante importante nesse período, mas é um trabalho ainda pós-impressionista, não é expressionismo. Bom, enfim, ele tem uma boa repercussão, de público não. O público não gosta de ver, mas a crítica sim, porque já é algo novo dentro da cultura local de São Paulo. Bom, ele retorna, e aí ele se insere em definitivo no movimento expressionista alemão, criando grupos, participando ativamente da corrente expressionista, e começa a produzir intensamente. Inclusive se vale dessa linguagem, que é essa exposição, da gravura. Os expressionistas, eles se utilizavam muito da gravura como expressão artística, porque era de fácil circulação, o custo era baixo, e eles conseguiam atingir um número maior de pessoas. Então, além de pintar, ele também produzia uma obra gráfica muito grande. Então, essas gravuras, elas também estão aqui, porque ele continuou com essa linguagem até o fim da sua vida, que foi em 1957 em São Paulo. Em 23 ele volta ao Brasil em definitivo. E aí, chegando aqui, gente, ele simplesmente se deparou com uma realidade social, cultural, geográfica completamente diferente. Ele vivia na Lituânia, depois foi viver na Alemanha. Chegou aqui, ele tem uma frase que a chegada dele aqui foi o milagre da luz e da cor. Aqui nós não vamos ver cor a não ser um preto e um branco, que é bastante interessante. Vocês observarem em cada gravura o que há de contraste, o que há desse trabalho de reforçar uma cor ou outra, mas ele se impacta de uma forma muito grande, porque também ele conhece novas pessoas, os negros e as negras, a dança, a cultura desse povo que ele não conhecia. Então tudo isso, de uma certa maneira, o influencia e faz com que ele, além de retrabalhar temas como esse primeiro aqui, esse primeiro bloco, que é a questão da imigração, que sempre me tomou muito, porque ele, como judeu, viveu os pogroms, viu a cidade de Judas incendiada na Primeira Guerra, por conta de uma cidade judia, basicamente judia, e sempre acompanhou os processos migratórios. Só que chegando no Brasil, ele retrabalha esse tema com uma nova perspectiva, com um novo olhar. O mesmo acontece com o segundo bloco de gravuras sobre as prostitutas do Mangue. O Mangue é uma zona de prostituição que foi estabelecida no Rio de Janeiro no final do século XIX. Era uma região de prostitutas bastante miseráveis, negras ou as chamadas polacas, que já participavam e já eram conduzidas pelo tráfico internacional de mulheres. E elas foram levadas para essa região, e que era uma região bastante miserável, inclusive. No entanto, a partir desse acontecimento,
vários artistas, intelectuais, músicos, começaram a frequentar essa região por conta de um interesse um pouco até exótico e começaram a tomar contato com essa região. Havia muitos músicos que tocavam nessa região, tinham vários bares ao entorno dessa região, e o Segal foi um deles. De Cavalcante, Poti, vários artistas modernos se aproximaram delas. No entanto, vocês vão observar, e foi uma região que permaneceu, apesar da violência, apesar da marginalização, do controle do Estado e a violência, inclusive, do Estado sobre elas. Inclusive, muitas se suicidavam a partir de 1930 por conta disso. Ela sobreviveu até a década de 1970. O Segal, ele não pinta, porque ele desenvolveu uma série de pinturas e uma série de gravuras. Ele não pinta ou grava essas mulheres de uma forma sexualizada, voluptuosamente sobre os seus corpos, enfim. Vocês vão observar que são figuras de mulheres, essas negras, essas polacas, que não apresentam essa sexualidade. Apesar de elas estarem nuas, ele buscou muito mais o caráter psicológico delas, o que realmente elas estavam vivendo naquele momento e sofrendo. O Segal tem essa característica de ter uma preocupação social muito forte com as pessoas que são desfavorecidas, enfim, que estão fora do contexto social adequado. Então vocês vão perceber que essas mulheres, elas se encontram em posições que são posições geralmente íntimas e que não passam essa visão, que inclusive o Segal trabalhava na Alemanha, os expressionistas trabalhavam muito também dos cabarés, dessa festa, né, dessa coisa das casas de prostituição, onde as coisas acontecem de uma forma mais leve e tem esse intuito dessa satisfação sexual. O Segal não era isso. O Segal tem um outro olhar e traz isso nessa série de gravuras. E uma coisa muito interessante para tentar trazer essa questão psicológica é que em várias das gravuras, nessas casas, existiam persianas, que eram essas persianas mesmo, como janelas, onde há sempre um personagem olhando de fora, observando. E essas polacas, inclusive, por conta disso tudo, dessa reclusão, inclusive, elas criaram um termo que se chamava, era encrenca, que vem a ser encrenca. Quando elas tinham algum homem chegando que não era bem-vindo, ou que tinha algum problema venéreo, alguma doença, etc., elas disparavam entre todas essa palavra, encrenca, que acabou virando, em português, encrenca. Então aqui vocês vão depois observar com calma isso, essas feições, esses gestos, essa situação dessas mulheres do mangue. O Segal trabalhou muito a questão da prostituição também na Alemanha. E por fim, ali há uma continuidade dessa série do mangue, e por fim, na segunda sala, nós vamos observar um pouco outros elementos que foram incorporados pelo Segal e trabalhados também em alguns temas. Como, por exemplo, as figuras negras, né? Que era uma coisa que ele absorveu de imediato, como também no Rio de Janeiro. Há várias obras do Segal, que hoje nós chamamos de comunidades, né? Mas os títulos que ele dava, inclusive, eram as favelas, né? Tem várias obras do Segal onde ele desenha, pinta e grava as favelas do Rio de Janeiro. E aí obviamente é uma temática, eu diria, um pouco mais leve, que foge um pouco dessa temática mais pesada que ele traz dos imigrantes, da prostituição.
E aí cada uma delas tem uma característica, tem uma peculiaridade. Por exemplo, aqui nessa favela, depois vocês vão poder observar que é uma síntese do que seria uma favela. O morro, na verdade, ele usa isso em várias obras. Existe aqui, para constituir, para desenhar o morro tem uma forma ogival. E essa forma ogival vem do quê? Vem da proa do navio, que ele traz essa questão da imigração para outros trabalhos com outros temas. E essa coisa da proa do navio, que inclusive está na primeira gravura da exposição, chamada Mar e Montanhas, essa proa, ela aponta literalmente para a terra, para o céu, para uma coisa assim que o imigrante que está chegando numa perspectiva que não sabe bem o que é, mas que busca nesse futuro que está próximo a algo melhor. E ele se utiliza dessa simbologia para poder trabalhar algumas obras. Por fim, tem a questão do carnaval, que é uma única gravura, mas que é bastante interessante, porque o Segal ele sempre participou do carnaval. Desde Dresden, na Alemanha, os estudantes da academia eles promoviam carnavais para poder angariar fundos, para poder comprar material, para poder pintar. E já em Dresden, ele participava dessas festas. E em São Paulo, inclusive, em 1932, ele funda com vários artistas modernos a Sociedade Pro Arte Moderna, a SPAN, que era uma sociedade que promovia exposições, conferências, enfim. E inclusive 2 grandes bailes de carnaval que foram realizados no centro da cidade de São Paulo, num prédio que ficava atrás do Teatro Municipal, no centro da cidade, e ele construiu os cenários desses 2 bailes. Para quem tiver interesse, vale a pena pesquisar e olhar. É uma coisa impressionante, é maravilhoso. E depois ele também se utilizou desse tempo para fazer outros trabalhos. E nesse trabalho que é interessante, é que é um baile de máscara. No primeiro plano você tem 4 mulheres e no fundo, no segundo plano, outras pessoas dançando. E ele não vai de máscara, mas são máscaras africanas. E é uma referência que ele traz também, como artista expressionista, da arte africana. A arte africana, em todas as vanguardas, principalmente no expressionismo, no dadaísmo e no cubismo, é muito utilizada como uma referência. Por quê? Porque para esses artistas que estão vivendo numa situação econômica de um capitalismo já agressivo, para esses artistas seria um contraponto de coisas que poderiam ser reassimiladas para tornar um indivíduo um pouco melhor. Então, já nesse momento, eles buscam a arte africana por isso. E que, inclusive, naquele momento não era considerado arte. Na Alemanha, alguns críticos, para fazer com que essas obras fossem vistas de uma maneira diferente... Opa, bem-vindo. Estou com a garganta seca. Eu tô como o Lula, a cada 10 palavras eu preciso de um golinho de água. Nesse período, alguns críticos que tratavam dessas vanguardas, eles começaram a fazer o quê? Eles expunham as obras africanas ao lado de uma obra, por exemplo, expressionista. E não identificava aquilo para que o visitante pudesse iniciar um processo de considerar aquilo um objeto artístico e não um objeto místico ou de referência religiosa e etc. Então eles trabalharam muito esse processo. E esses artistas trouxeram esses elementos por um bom período da sua produção. Picasso, vários outros. Por fim, para a gente terminar, para não me alongar muito, a última gravura é Mário de Andrade. Ele não poderia estar de fora, e é difícil ele ficar de fora de qualquer exposição do Segal onde a gente trata desse tema. Porque o Mário, quando o Segal veio em 13,
o Mário vê a exposição e passa a acompanhar o Segal por meio de revistas que vinham da Europa para ele, e ele continuou acompanhando o Segal. Quando o Segal chega em 23, ele abraça o Segal, vira um maior crítico de arte para falar da obra do Segal, e eles mantêm uma relação extremamente pessoal, de amizade. Então ele é muito importante. E eles, na década de 20, 30, eles frequentam muito uma fazenda que era da Tarsila e do Oswald de Andrade, na região de Jundiaí. Eles iam muito para lá. E o Segal, ele sempre fotografou. No museu tem um arquivo fotográfico com fotos que ele foi coletando durante a vida, cerca de 5.000 fotos. E muitas fotos serviam como base para a estruturação das suas pinturas ou trabalhos, das suas obras. Essa é uma. Tem uma foto do Mário sentado numa rede, que está no nosso arquivo, e tem uma foto do Mário que ele está no terreiro de café, em pé, e com uma camisa, que era uma camisa que era muito utilizada pelo Segal, que é uma camisa estilo russo. Tem uma espécie de uma gola pátria, assim, fechada, e ela tem um corte reto, que era bem típico dos artistas modernos russos utilizarem dessa vestimenta. E o Mário na fazenda está usando uma camisa do Segal nessa foto. E aí o Segal simplesmente passa pela folha. O Mário na rede, com a camisa dele em pé no cafezal, usando a vestimenta dele. A relação do Mário com o Segal é extensa. O Mário ele saía para fazer as pesquisas etnográficas dele, para o norte e nordeste, ou para onde fosse. Ele escrevia de qualquer lugar do Segal, para se corresponder, para falar o que estava acontecendo, para dizer que estava com saudade. Mas chegou um momento que eu acho que eles encheu um pouco, porque foi uma coisa exaustiva. E o Segal, para ele, era o que mais representava naquele período o ideal de um artista brasileiro, que ele considerava o Segal um artista brasileiro, ao contrário de muitos, inclusive os integralistas perseguiram o Segal por conta disso, por ser judeu e estrangeiro, vandalizando inclusive obras do Segal. Até porque, e isso inclusive aconteceu na década de 30, que eu falei da Esplan, por exemplo, que foi fundada em 32, em 33 o Segal faz a decoração do baile e não participa do baile. O Segal está totalmente acuado por conta de ameaças e se isola na casa dele na Vila Mariana, onde se localiza o museu hoje. E para o Mário, o Segal era essa figura central do modernismo brasileiro que representava os ideais dessa cultura. No entanto, aparece um outro pintor, chamado Portinari. E aí, o Portinari vira esse artista que é o representante, que é a síntese, né, daquilo que seria o ideal para a cultura brasileira, do Mário. E aí eles não rompem, mas ele passa já a não mais escrever. O Segal mantém uma relação muito ríspida com o Portinari. O Segal sempre se correspondeu com vários artistas, no Brasil e lá fora. Ele continuou se correspondendo com vários artistas, principalmente artistas ligados à escola alemã da Bauhaus, Paul Klee, Kandinsky, Feininger. E aí chega um momento que eles se conhecem, mas o Segal, acho que se abate com certos ciúmes. Ele tem um retrato do Mário, uma pintura maravilhosa que está no IEB, porque todo o Instituto de Estudos Brasileiros em São Paulo, que recebeu todo o arquivo do Mário, e essa pintura está lá. Ele fez essa pintura e logo na sequência o Portinari fez o retrato. E o Mário dá uma declaração que o Segal pintou a face odiosa dele e o Portinari a face boa. Então acho que essa frase resume um pouco o que o Mário, no fim da relação,
pensava sobre o Segal. Mas enfim, mas isso é só uma curiosidade, porque há tantas outras na vida e na produção artística do Segal que daria para ficar o dia todo conversando, falando, enfim. É também importante dizer que esses dois primeiros núcleos temáticos, eles foram executados em Paris e não no Brasil. O Segal no nosso arquivo tem uma infinidade de cadernos de anotação. Para onde o Segal ia, ele anotando, e olhando, anotando, desenhando, registrando. Em 1928 ele vai para Paris e fica lá durante 4 anos, até 32. E ele leva tudo isso para lá e executa boa parte de toda a série do Mangue e do Emigrantes, além de pinturas também sobre esses temas. E começa também a fazer escultura em Paris. Inclusive, em algumas, posteriormente a esse período, algumas pinturas e gravuras são tomadas como método da escultura, com algumas mãos desproporcionais, com um volume diferenciado. Que inicialmente, como um observador está olhando e fala, nossa, mas o que esse pintor fez, né? Que coisa estranha. Isso não é, né? Parece uma coisa de um pintor que não tem uma técnica, né? Mas não é verdade, é proposital por conta disso. E o Segal tinha também uma outra máxima, apesar dele ter essa questão do conceito do interior, que aquilo que era visto, esse olhar que ele tinha que ir para dentro para ele poder se expressar, e não como uma coisa automática, e por isso mesmo que ele ficou como figurativo quase toda a vida. Ele tinha uma frase que dizia o seguinte, que inclusive ele dava palestras, orientava alguns artistas. Ele dizia que sem técnica e método o artista não fala, gagueja. Então assim, e isso era uma coisa muito dos artistas nessa época. Antes de romper, antes de entrar numa vanguarda, escandalizar ou romper com qualquer tipo de tendência, eles sempre iam para as escolas para aprender a desenhar, por exemplo. Sabe? Eles tinham uma orientação, uma capacidade de formação que envolvia a técnica e o método de trabalho que era extremamente importante. Aí depois, eles pintavam, se eles quisessem, como crianças, porque achando que aquilo era uma expressão maior daquilo que vinha do interior. Então assim, o Segal ele faz parte dessa história. Ele terminou a vida dele em 57 com um infarto, pintando também as prostitutas, só que é uma série chamada Erradias, que ele começou a pintar a partir de um movimento de prostitutas da cidade de São Paulo que saíram às ruas por conta de uma violência que elas estavam sofrendo do governo. Mas ele fez uma série que é bastante importante, porque a partir da década de 40 ele passa a frequentar muito Campos do Jordão. E ele começa a desenhar muito Campos, e ele ia lá frequentemente, a casa dele está lá até hoje, em Campos, e ele desenvolveu uma série de pinturas chamada Florestas, onde ele chegou a um abstracionismo, não porque ele era abstrato, porque ele sempre foi figurativo, mas muito em função de um método, de uma pesquisa sobre luz, cor e etc. Então ele termina a fase dele pintando essas florestas, pintando as erradias e pintando novamente as favelas. As favelas são sempre um objeto de reflexão, tanto formal como pessoal dele, dessa relação com o Rio de Janeiro, que sempre foi muito forte. Eu acho que depois de Dresden, São Paulo, acho que o Rio de Janeiro e Campos do Jordão, o Rio de Janeiro é uma cidade que ele tem como referência pessoal muito forte. Ele nunca mais voltou para Vilnius, ele sempre viveu das memórias. Inclusive o pai dele morreu em São Paulo, ele trouxe o pai dele para São Paulo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem e aproveitem.
disposição de vocês. Obrigada. Não, estou à toda disposição não, hein, gente? Não é bem assim.